Boa noite, querido. Que a paz de Cristo esteja com você. Que você esteja feliz de estar na sua igreja e que Jesus possa falar ao seu coração. Nós estamos na série de mensagens Enraizados. Ela é baseada nesse livro que alguns de vocês já conseguiram comprar, outros tantos não, mas acredito que vai ter uma nova remessa de livros aqui para você poder adquirir o seu. É um livro não só para você estudar enquanto está participando da série de mensagens, mas é um livro para você ter contigo, para que você possa dar continuidade à leitura, pesquisa. É um livro assim muito profundo, que vai mostrar a você algumas bases para que a sua raiz se aprofunde cada vez mais. Essa série de mensagem, ela tem como base esse livro, mas tem como base também o livro maior que é a Bíblia, ok? Então, tudo aquilo que nós vamos compartilhar, uma parte está neste livro e a parte melhor está na Bíblia. Como eu disse, nós estamos na terceira mensagem e hoje nós vamos tratar sobre solos para raízes fortes, ok? O texto que eu quero ler com você é esse: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, verso 6 e verso 7. Essa é a terceira mensagem da série. A série Enraizado, ela vai ensinar a você como se solidificar na fé, ficar mais firme na fé, ter raízes mais profundas. Na primeira mensagem nós descobrimos que o sistema secreto de raízes nos faz grande por dentro, ok? Faz a gente ficar bem forte por dentro, muda a nossa visão e nos faz aproveitar de todo aquilo que nós chamamos como fé. Nos faz crescer espiritualmente e nos faz crescer em toda a nossa vida. Porque quando você cresce espiritualmente, você cresce em toda a sua vida. Isso foi tratado aqui na primeira quinta-feira, na primeira mensagem. A segunda mensagem, descobrimos que era hora de nos aprofundarmos mais. Ou seja, chega um momento da vida que você precisa descer mais. E foi muito interessante os apontamentos que foram tratados como aprofundamento de raiz. Ou seja, você precisou entender que quanto mais profunda a raiz for, mais forte é a árvore, ok? Hoje, vamos descobrir quais são os solos que nos fazem ficar enraizados de forma saudável. Ou seja, nós vamos descobrir as bases que vai manter essa raiz se aprofundando cada vez mais e essa árvore cada vez mais de pé, ok? Então hoje nós vamos tratar sobre isso. É fato que o nosso primeiro e verdadeiro chamado é para estar na presença de Deus. Na verdade, Jesus, quando passou algumas informações para os seus discípulos, ele não queria só apenas comunicar, ele não queria só apenas divulgar quem ele era. Ele queria marcar, ele queria reproduzir muito de si mesmo, da pessoa dele, nos seus discípulos. Essa conexão com Jesus precisa então ser desenvolvida para que o sistema de raízes de um bom cristão seja muito bem solidificado.
Jesus ele compartilhou das suas mais profundas raízes com os seus discípulos, para fazer com que esses discípulos vivessem uma vida saudável. E é isso que essa série de mensagens enraizados quer fazer com você. Quer imprimir em você Cristo, para que você tenha raízes sólidas, para que você verdadeiramente seja plantado num solo fértil, e que as suas raízes se aprofundem muito, e que sua árvore cresça muito, e que você dê muitos frutos saudáveis. Você está comigo? Amém? A verdade é que os solos, eles trazem muitos nutrientes, e que faz as raízes crescerem. E aí é crescer, mas para baixo mesmo. Faz com que essas raízes que se aprofundam, elas possam transformar essa árvore que possivelmente poderia estar seca, numa árvore bonita e que gera muitos frutos, e frutos que permanecem, frutos bons. Ok? Há diferentes solos e há muitos nutrientes em vários tipos de solos. E é exatamente isso que nós vamos tratar um pouco aqui. Para cada estação, para cada momento, o solo precisa produzir nutrientes diferentes. E nós precisamos então entender como esse sistema funciona, para que a gente, traduzindo isso para a vida cristã, para que nós venhamos a ter uma vida saudável. E o primeiro solo que eu quero trazer para você hoje é o solo da intimidade. A Bíblia diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem eu confio. A intimidade vai fazer com que você tenha toda a confiança, e é exatamente isso que esse primeiro solo vai produzir na sua raiz. Fazer você ter total confiança e total intimidade com Deus. E como é que nós buscamos essa total confiança e essa total intimidade? Tem uma frase que vai aparecer aí que eu quero que você leia. Por favor, leia bem forte. Duas coisas acontecem nesse solo secreto. Nesse secreto com Deus. O que acontece, pastor? Quando nós entramos nesse secreto, nessa intencional busca, ou nesse separado, ou nesse quarto, como eu vou falar daqui a pouco num texto, o amor surge e se torna uma motivação em nossas vidas, e Deus se mostra na nossa história. Ou seja, quando você começa a andar no solo da intimidade com Deus, você deixa de, e aí com licença da palavra, você deixa de querer meio que aparecer para Deus, para chamar a atenção de Deus, e você passa a viver um relacionamento de pai e filho. É no secreto, é lá no escondido, que nasce a sua intimidade com Deus. E tem uma coisa muito legal que eu aprendi trabalhando nesse secreto com Deus, é que aquilo que você trata com Deus no secreto, Deus revela no público.
Aquilo que você é no esconderijo com Deus, no esconderijo do Altíssimo, a sua vida ela passa a ser manifestada assim. As pessoas começam a olhar para você de forma diferente. As pessoas começam a fazer você, a reparar você como uma pessoa diferente. Eu não sei se isso acontece contigo. Das mesmas pessoas que antes te olhavam de uma forma, agora te olham de outra, porque você está andando no esconderijo do Altíssimo, sabe? Solo da intimidade, sabe como é? As pessoas começam a dizer para você: olha, você é tão diferente. Olha, só de eu conversar com você eu sinto uma paz tão grande. Só de eu bater um papo com você eu sinto uma coisa boa, um refrigério. Isso é proporcionado porque o solo da intimidade sua com Deus, lá no secreto, está sendo regado, sabe? E é isso que esse livro quer nos ensinar. É que Deus vai mostrar na história da nossa vida coisas boas para as pessoas, porque nós andamos em intimidade com Ele. As nossas raízes elas vão se aprofundando cada vez mais, porque nós andamos em intimidade com Deus. Eu não sei se você participa desse privilégio de andar com Deus no secreto. Porque na verdade, com a quantidade de cristão que nós temos no mundo, tem muita gente andando com Deus no público. Tem muita gente fazendo sinal: eu estou com Jesus, eu estou com Jesus. E tem pouca gente andando no secreto, sabe? No esconderijo mesmo, de joelho. Para que as pessoas, antes mesmo dele falar que ele é de Jesus, as pessoas sintam que ele é de Jesus. Eu não sei se você já teve o privilégio das pessoas chegar perto de você e você nem anunciar que você é um cristão, mas a pessoa dizer assim: tem alguma coisa diferente em você. Isso é sinal de que, se isso está acontecendo com você, você está andando no solo da intimidade, no secreto. A Bíblia diz assim em Mateus 6:6: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto. E então o seu pai que vê no secreto o recompensará. Deus reserva algumas coisas para serem encontradas somente no secreto, sabe? Tem coisas na vida da gente que nós não vamos encontrar em qualquer lugar. Nós só vamos encontrar no secreto. Nós só vamos conseguir buscar e pegar nessa coisa se nós andarmos no secreto, se nós nos aprofundarmos. A verdade é que se você quiser receber algumas coisas de Deus, você vai ter que passar a andar no secreto com Ele. O solo da intimidade é onde Deus nos entrega as estratégias. Sabe aquela estratégia que você tem pedido a Deus para o seu ministério, para a sua vida conjugal, para a sua vida no seu trabalho, para o seu estudo? Sabe aquela estratégia que você tem pedido a Deus? Deus nessa noite está dizendo para você: seja um enraizado, vai buscar na intimidade, vai buscar no secreto. Deus está te dando uma resposta clara para aquilo que você tem pedido. Deus poderia só simplesmente te dar estratégia hoje, mas Deus está te dando caminho para conseguir as estratégias. Eu podia ouvir um amém por isso. E se você olhar para toda a história da Bíblia, você vai ver que foi assim. Sabe onde foi o secreto de Davi? No campo. Davi estava lá nos campos, apacentando as suas ovelhas. E vinha um leão, e vinha um urso, e ele lutava com ele. Quando ele foi encontrar-se com Golias, o que é que ele disse? Já matei muito leão, muito urso. Você só vai ser mais um circunciso que Deus vai entregar na minha mão. Quando você anda no secreto, você não tem medo do gigante do público. Quando você anda no secreto com Deus, você não tem medo das coisas da vida que está exposta. Quer ver outro que tinha um secreto com Deus? João Batista no deserto. Aí a minha pergunta é: aonde é o seu secreto? Aonde é o seu lugar de intimidade? Sabe por quê? Porque é no lugar de intimidade que vai vir as palavras remas. Palavras remas não nascem de qualquer jeito. Palavras remas, palavras exponenciais, palavras de vitórias, elas só nascem no lugar secreto, onde as pessoas estão no esconderijo.
Tem muita gente soltando palavras soltas e o povo de Deus está aplaudindo. Palavras de efeitos, jargões, frases prontas. E o povo de Deus está aplaudindo. Mas eu vou dizer para você, querido, você quer ter palavras da parte de Deus? Ande em secreto com Ele, ande no solo de intimidade e você receberá as estratégias para vencer, para ser um vitorioso. Está entendendo esse negócio? A Bíblia diz assim em Salmo 119, 148: fico acordado nas vigílias da noite para meditar nas suas promessas. Uau! E Deus, Ele então nos ensina o que nos dá no secreto, ou como conquistar as coisas no secreto. Você quer receber palavras remas no secreto, na intimidade? Ore. Gere as palavras através da oração, gere as palavras através de uma comunhão com Deus, gere as palavras através de uma intimidade, de um relacionamento profundo. E isso só se conquista no secreto, isso só se conquista no solo da intimidade. Não tem como ser espiritual de qualquer jeito, não tem como ter raízes profundas de qualquer jeito, não tem como. Você quer ter árvore forte, frutífera? Ande no secreto. Uma outra coisa que Deus nos entrega no secreto, Ele muda a forma de nós falarmos, ou a forma de falar. Muitos por aí dizem que Deus está falando, e você só vê a vida dele indo de ralo. Você só vê derrota. Você só vê frustração. Quando você cria um ambiente de expectativa, de mudança de palavras, de oração e de intimidade com Deus, você não tem como representar a frustração para as pessoas. E aí eu não estou falando aqui de riquezas, de conquistas materiais. Eu estou falando das pessoas olharem para você e ver o resplandecer de Cristo em você, quando você simplesmente bate um papo com elas. No secreto, torne a palavra primordial. Fale sobre as expectativas daquilo que Deus prometeu a você. Fale sobre as expectativas daquilo que Deus já gerou no seu coração. Converse com Deus no secreto sobre as ansiedades, as coisas que você está esperando que Ele lhe prometeu. Gere. Sabe a mulher quando está gerando? Você imagina uma mulher gerando se ela só vai contar que está gerando quando ela tiver com 6 meses? Duvido. Ela pegou o resultado, ela já começa a contar, ó. Ela não aguenta. Quando nós estamos gerando algo no mundo espiritual, porque nós buscamos no secreto, nós tornamos essa palavra primordial, ela fica saindo da nossa boca com facilidade. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. É assim que funciona no mundo espiritual. E lá no secreto, no solo da intimidade, prepare-se para a palavra. Deus vai sempre trazer algo novo, algo fresco, óleo novo para o seu coração, sempre. Se você andar no solo da intimidade. Se Deus disse a você, Ele confirmará lá. E sabe do mais? As pessoas vão ver que aquilo que você vive na intimidade vai acontecer. Então o primeiro solo é esse, é o solo da intimidade. Tem uma frase que está nesse livro que é fantástica. Ela diz assim: sabe a diferença entre os homens e as mulheres de Deus que impactaram o mundo e os que não impactaram? É que aqueles que impactaram não têm medo de falhar por Deus. Ou seja, ele não tem medo de ir e voltar,
de ter errado, mas voltar diante de Deus e dizer: Deus, perdoa-me, Deus, me cria de novo o campo de intimidade, ele gerar novamente, entende? Os maiores impactadores da nação, eles em algum momento da vida já falharam, mas eles não perderam a esperança. Eles continuaram aprofundando as raízes. Segundo solo, o solo do serviço. Quem dentre todos os teus oficiais é tão leal quanto Davi? O genro do rei, capitão de sua guarda pessoal e altamente respeitado em sua casa. Jesus, querido, ele sempre faz isso. Ele sempre casa conceitos, sabe? Jesus casa conceitos de grandeza, liderança, realeza, com conceitos de humildade, amor e serviço. Sempre. Você não vê alguém que tem grandeza se ele não serve. Há discrepância numa pessoa que fala muito de realeza, mas ele não é um bom mordomo. Está me entendendo? Há discrepância numa pessoa que fala de liderança, mas não é humilde. Há discrepância entre pessoas que falam de serviço na igreja de Cristo, mas não é como Jesus. Jesus sempre liga essas coisas, sabe? E aí você pode perguntar: pastor, como é que você prova isso? A forma que Jesus servia as pessoas no tempo que ele estava sobre a terra. Ele fez coisas que nenhum judeu faria. Jesus teve atitudes de amor e serviço que nenhum judeu teria. E às vezes, pasme você, nem eu e nem você. Naquele tempo que Jesus andava sobre a terra, muitos viram o Messias, o prometido de Israel, o libertador, servindo as pessoas. Que pessoas eram essas, pastor? Samaritanos, os mestiços, os meios judeus, as prostitutas, que ninguém queria chegar perto, os cobradores de impostos, os pedintes. Jesus servia a essas pessoas com muita realeza. E tem muita gente por aí falando de serviço, que só serve para o seu próprio status. Pasme você, mas essa é a verdade. Que só serve para divulgar a si mesmo. Que só serve para o seu próprio know-how. Não entendo. Onde Jesus acaba de lavar os pés dos homens, diz a Bíblia, veste a capa e vai embora. O solo do serviço traz saúde às raízes, sabia? Quando você se envolve num serviço real para Deus, você fortifica a sua raiz cristã. Sabe o que dá base para a sua árvore não balançar? É prestar o bom serviço ao bom rei. É isso que faz nós não cairmos. É quando prestamos o bom e perfeito serviço ao bom rei. Tem até um hino do cantor cristão que fala assim, né? Serviço do bom rei, sou feliz. Mas às vezes nós invertemos isso e fazemos desse serviço um status, uma vaidade para nós, um orgulho, uma soberba. E aí a nossa raiz fica fraca e a nossa árvore cai. Mas Jesus não era assim. Jesus era um homem que prestava
um serviço humilde de amor e realeza. A Bíblia diz: quando terminou de lavar os pés dos pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Jesus então ele começa a conversar com os seus discípulos, querendo fixar na mente deles que o serviço prestado não era um serviço para o status, era um serviço para a humildade. Eu podia ler esse texto todo com você. Você já conhece ele muito bem. Se você não gravar nada desse ponto, grave isso. Amar é servir. Amar é servir. Quem ama, serve. Quem ama, serve. Terceira coisa. Terceiro solo é o solo da comunidade. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulom. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldade, endividados e descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Sabe o que é engraçado aqui nesse texto? É que Davi possivelmente não foi lá para liderar ninguém. Não foi lá para praticar a comunidade ou a comunhão, como você queira, com ninguém. Mas quando você está no secreto, na intimidade com Deus, quando você presta o serviço de amor, você nem precisa fazer muito esforço para as pessoas andarem atrás de você. Elas andam atrás de você. Só. Você não precisa forçar a barra. Elas só simplesmente querem estar perto de você. Você não precisa criar ambiente. Você não precisa fazer nada. As pessoas querem estar perto de você. Foi assim que aconteceu com Davi. Davi vai para a caverna de Gate, em Adulom. E as pessoas começam a ir atrás dele. E eu imagino essa cena, eu imagino que as pessoas começaram a implorar a Davi que os liderasse. Essa história parece muito com a minha história e com a sua, né? As pessoas andam atrás de nós e nos imploram para liderá-las. Não é assim que acontece com a gente? Eu imagino Davi dizendo assim: gente, que gente esquisita. Eu não estou aqui para liderar essa gente. Que gente difícil. Mas quando nós estamos com a nossa raiz profunda, as pessoas querem estar próximo de nós. Aqueles homens faziam tudo por Davi. Qualquer coisa. Vai ler só a história dos reis. Qualquer coisa por Davi. Leia essa frase do livro que vai aparecer aí. O processo de Deus na vida de Davi. Bem bonito, ó. O processo de Deus na vida de Davi foi criado para transformá-lo em um líder que pudesse suportar o peso das responsabilidades e do destaque que o seguiria. Sabe por que você está sendo experimentado? Sabe por que você está sendo provado? Sabe por que você está sendo burilado? Porque a responsabilidade que Deus vai dar na sua mão é muito grande.
Então ele precisa mexer com você, ele precisa aprofundar as suas raízes, ele precisa fazer você crescer, ele precisa fazer as suas raízes ser muito aprofundadas, para quando a responsabilidade vier sobre você, você não balance. Eu entendi isso. Às vezes eu ficava questionando a Deus com algumas coisas que aconteciam comigo. Dizia, Deus, não é possível, eu tenho um coração, que a gente sempre acha que a gente tem um coração bom, né? Eu tenho um coração bom, Senhor. Eu quero fazer as coisas para a sua casa. Eu tenho tanta boa intenção. Não sei por que eu estou passando por isso. Aí quando eu li essa frase no livro, eu falei, já entendi. A sua aprovação é do tamanho da sua responsabilidade. As situações que estão acontecendo com você é para demonstrar o tamanho da sua vitória. Então, se você estiver passando um aprofundamento de raiz e você está considerando isso prova, fique tranquilo, porque a responsabilidade que Deus tem para você é do tamanho da profundidade da sua raiz. Deus não vai botar peso sobre a sua árvore se a sua raiz for fraca. Você está entendendo isso? Dá um glória a Deus aí. Deus jamais vai lhe dar um peso que você não suporte. Por isso Ele está deixando a sua raiz aprofundar. Por isso Ele está deixando a sua raiz aprofundar. E como ela se aprofunda? Nesse caso aqui, através do se relacionar em comunidade. É em comunidade que você aprende a lidar. Não tem jeito. Eu só serei um líder melhor amanhã se eu aprender a me relacionar no hoje. Não tem como melhorar sozinho. Não tem como ficar separado e pegar fogo. Brasa separada apaga. Está entendendo esse negócio? Tem que ficar juntinho. Igual arroz de terceira, viu? Arroz papa, né? Tá tudo grudado. A vida em comunidade realmente nos surpreende. A Bíblia diz que Deus pega o homem solitário e faz ele habitar em família. Nosso Deus é um Deus relacional. O nosso Deus é um Deus relacional. Nós temos muitos elementos na nossa sociedade que nos levam à individualidade, sabia? Te leva a querer ser o melhor, a querer ser o perfeito, a querer ser o primeiro. Mas entenda isso. Se você aprender a andar no solo da comunidade, você vai se relacionar com pessoas ímpares. Você vai se relacionar com pessoas que vão engrandecer a sua vida. E sinceramente falando, até as pessoas que você possivelmente considere um calo na sua vida, elas são para te moldar. Porque possivelmente você também é um calo na vida de alguém. Possivelmente. É porque a gente é assim, né? Pô, fulano é meio chatinho, né? Fulano é pegajoso, fulano é um calo. Ah, mas a gente não olha pra gente, tem alguém dizendo isso de nós também. É assim. Mas quando nós vencemos essas questões e nos expomos a relacionamentos, a conversas, ao habitat, a nossa vida melhora. Sabe o que eu quero te dizer com isso? É na igreja que você cresce, querido. É no solo da comunidade. Eu quero concluir essa palavra de hoje dizendo para você uma frase que é muito legal, que diz que quem anda com sábio, mais sábio fica. Quem anda junto dos sábios, fica sábio. Todos nós precisamos do outro, porque nós temos ponto cego de visão. Deus não nos deu uma visão 360 graus, sabe? Por isso nós precisamos do outro. Eu entendi isso. Eu preciso de você e você possivelmente precisa de mim.
Você precisa da pessoa que está do teu lado, e possivelmente essa pessoa que está do teu lado precisa de você. Deus, Ele nos faz enxergar. Ele revela para nós as áreas que nós precisamos mexer estando em comunidade. Mas o que nós precisamos de verdade? Nós precisamos ser humildes o suficiente para aprender a ouvir a Deus. Eu sempre digo isso aqui. Eu me relaciono com muitas pessoas. Eu vejo as pessoas falar com facilidade que ouvem a Deus. Eu sou um crente bem fraquinho mesmo, que eu tenho uma dificuldade de ouvir a Deus. Eu fico até um pouquinho frustrado. Porque eu tenho que me esmeirar mesmo para ouvir a Deus, sabe? Eu tenho que aprofundar a raiz. Sabe para quê? Para eu não cair numa batalha firme, que é a batalha do desencorajamento, do viver morto-vivo. Eu tenho que lutar para ouvir a Deus, para seguir esses conselhos, para entrar no meu quarto, para andar no secreto, na intimidade, para ser um bom servidor do serviço do Rei. Eu tenho que me esforçar muito para andar em comunidade. Mas sabe o que eu quero te dizer com tudo isso? É que Deus encorajou homens do passado a tomar essas atitudes, e Ele vai encorajar você também. Deus pegou Moisés e encorajou ele a dar ordem a Josué. Foi assim. Deus deu coragem a Moisés, para Moisés encorajar Josué. Deus deu ordem a Mardoqueu para encorajar Esther quando Esther queria desistir. Foi para isso que você nasceu, mulher. Lembra dessa passagem? Ela quase se desistindo de ir lá falar com o rei, e o rei ia assinar um decreto para matar todo o povo e ela morreria. Ela estava quase desistindo. Aí o seu tio vem e diz: não, foi para isso que você nasceu. Você pode ficar bem tranquilinha que se você não for lá, você pode não morrer agora de ir lá, mas você vai morrer no decreto. Às vezes a gente fica com dúvida de coisas que a gente realmente tem que fazer. Uma última coisa. Saiba que não é você que sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta você. Você entendeu isso? Não é você que sustenta a raiz. Você é apenas a árvore. Quem sustenta você como árvore é a raiz. Raízes fortes precisam de solos preparados. E solos preparados são esses solos que eu falei para você. Solo da intimidade, do serviço e da comunidade. Eu queria que você ficasse de pé um pouquinho. E eu não sei qual é a expectativa, ou qual é a sua expectativa. Você que está lendo o livro, você que está seguindo a série de mensagens. E eu sei que esse livro me ajudou a discernir algumas coisas. Me ajudou a entender quem eu tenho que ser. Eu tenho que ser um filho amado do Pai e mais nada. Somente isso. Um filho amado de Deus, com raízes profundas, para que quando o temporal venha, o vento contrário, as dificuldades, a minha árvore até balance, mas não caia.
Pense nisso. Reflita sobre isso. Nós vamos cantar. E você vai orar aí no seu lugar, sozinho. Você e Deus. E nós vamos depois nos despedir e ir para casa. Mas vá pensando nisso.